Noite, amigos. Muito bom dia. Hoje promovo como tema da nossa conversa o sofrimento e o crescimento. Pretendo, através desta, provocar uma conversa intuitiva, em forma de reflexão dedutiva, na base daquilo que são daquilo que é o entendimento que eu tenho do que resultou esta combinação entre estes dois axiomas, sofrimento, crescimento. Pretendo aqui estabelecer um diálogo entre essas duas variáveis, na tentativa de explicar como é que elas cooperam, como é que elas convivem, como é que uma explica a outra e como é que, se preferirem, uma provoca a outra. Dito isto, pretendo nesta conversa começar por problematizar, e ao longo da nossa conversa nós vamos tentar responder a possíveis questões, nomeadamente qual é a relação entre o sofrimento e o crescimento, qual é o papel do sofrimento no crescimento, como é que o sofrimento contribui para a preparação físico, espiritual, emocional, para que a pessoa possa estar melhor preparada a ser um agente primário do seu próprio destino, e como é que, a partir do sofrimento, a pessoa pode ser autor e predestinador do seu próprio percurso, entendendo que ele tem um papel ativo na busca do seu gozo, da sua plena realização, pois é este crescimento que nos conduz à realização, à autorrealização. Falar de sofrimento é um tema muito interessante e que pode ser abordado sobre vários prismas. Naturalmente que vamos começar por uma abordagem um pouco lúdica, humanamente falada, e, portanto, trazendo aqui alguns elementos que explicam a incorporação destas variáveis na vida de uma pessoa, no seio de uma família, de uma sociedade, de uma comunidade, e como é que estes elementos ou esta realidade se aplica no dia a dia, para depois trazer uma reflexão à luz da lei canônica, à luz da visão eclesiástica sobre como é que o cristianismo encara, interpreta o sofrimento, e quais são os atributos a que são confiados a estes que assumem o sofrimento nas suas próprias vidas. Eu começo assim por dizer que o sofrimento tem mais ou menos o sinônimo de dor. Basicamente, o primeiro sofrimento, a primeira dor que a pessoa sente ao nascer na verdade, dor do trem, que é de quem lhe gera por via do parto. No caso, quem sente a primeira dor é a parturiente, que é a dor do parto. Naturalmente que esta dor do parto depois imediatamente é transferido para este novo ser que acaba de ser gerado, e ele reage a essa primeira dor, ele reage a este primeiro sofrimento sob a forma de choro. Quando há o primeiro grito, o primeiro choro, a reagir como que assumindo a sua independência face aos 9 meses de período de gestação, que esteve envolto num ambiente que, entre aspas, não faltava nada, e, portanto, estava no ventre de sua mãe, tinha aquela proteção, aquele calor, aquela temperatura, e com o parto
a primeira reação de dor, de sofrimento por causa dessa mudança brusca de ambiente é o choro. Presumo que seja por aí, não sou muito especialista, mas estou aqui a querer trazer uma relação e explicar como é que o ser vivo, a pessoa sente a dor desde o seu nascimento. Pois naturalmente que com o seu crescimento, com o seu dia a dia, com a educação que vai recebendo em casa, a proteção que recebe dos familiares, vai passando por sucessivas situações que o levam a encarar o sofrimento. É assim que os pais, como educadores, têm no cerne das suas preocupações educacionais a preocupação de explicar aos filhos a partir de casa sobre o que é o sofrimento. E os pais vão explicando de diversas formas. Alguns omitem, outros escondem e outros revelam de uma forma mais fria, crua. Na verdade, um meio termo é sempre mais desejável, mais indicado, dependendo das condições, dos ambientes e também dependendo da personalidade de filho para filho, de pai para pai. Estabelece a partir daí, desta relação, desta convivência, uma afinidade, uma comunicação na qual os pais encontrarão a melhor forma de explicar aos seus filhos o que é o sofrimento. Esse sofrimento que eles sentem na primeira pessoa pelo simples fato de serem educadores. E faz todo sentido a pessoa ser confrontada com o sofrimento ainda dentro de casa, porque a vida reserva muita luta, muitas adversidades, muitos desafios, muitas barreiras, muitos nãos, muitas rejeições, que se a pessoa não aprende a lidar com o não, com a rejeição, pode eventualmente causar pode ser mais agressivo, vamos lá, lidar com o sofrimento, com a dor quando está fora de casa. Porque a dor pode ser explicada de diversas formas, até de uma forma poética, num momento de alegria, num momento de felicidade. Há diversas formas de expressar, de manifestar e de explicar a dor. Pronto, de qualquer forma que seja, nós queremos associar aqui o sofrimento com a dor. Portanto, toda dor que tem o seu efeito reflexo a nível emocional, que abala, obstrui, afeta o sentimento, é isso que nós queremos chamar ou considerar de sofrimento. E o sofrimento faz parte naturalmente da vida do dia a dia do cidadão. É por isso que costuma-se dizer que a condição para crescer é sofrer. E esse sofrimento todo indivíduo vai enfrentar, cada um no seu momento, na sua hora, no seu local, mas esse sofrimento é inalienável. É a coisa mais certa de acontecer, é o sofrimento, é a dor. É que nem a dor ou o sofrimento maior, entre aspas, que se diz que é a morte, né? Que é o acontecimento mais certo que existe. Então, à medida que a pessoa vai lidando, vai experimentando este sofrimento, a pessoa cria a sua própria definição, o seu próprio conceito, a sua própria poesia do sofrimento e passa a transferir ou transmitir ou transpirar ou exteriorizar o seu entendimento relativamente ao sofrimento da forma que ele tiver percebido, escrito no seu subconsciente. Naturalmente que isso até pode ser um pouco controverso, porque no outro dia nós conversávamos sobre a questão do trauma, a questão da rejeição, dos bullying. E num outro diapasão, numa outra aula, nós também falamos muito sobre a questão
da humildade. Nós dizemos que a humildade não é necessariamente a ausência de meios materiais. Não é humilde somente aquela pessoa que não tenha recursos suficientes. Mas nós aqui estamos a dizer que o sofrimento como tal é um dos presságios, uma das condições para que a pessoa possa desenvolver e afinar ou afiar o seu lado humano, aguçá-lo, torná-lo cada vez mais uma pessoa afável, uma pessoa empática, uma pessoa compassiva relativamente para com os outros, tornando cada vez mais humilde, trabalhada, despida de preconceitos, e uma pessoa que facilmente consegue compreender a si mesmo, ao mundo próximo, por aí dentro, construindo também relações naturalmente mais duradouras. À luz da lei canônica, interessa aqui refletir em dois momentos relativamente ao sofrimento. O primeiro momento é do Saulo, quando estava a caminho de Damasco, após receber uma carta de autorização do Sumo Pontífice para que ele fosse perseguir cristãos e pudesse deter, voltar algemados, todos que fossem da via, que pudesse trazê-los de volta a Jerusalém. Então ele, a caminho de Damasco, com os seus acompanhantes, ele de repente é emboscado com uma luz muito intensa e ele naquele momento ficou cego, sem poder ver nada, só ouvia uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntava: quem é? E a voz respondeu: seu Jesus Cristo, a quem tu persegues. Portanto, a partir dali, mas os seus acompanhantes não ouviam, não compreendiam nada. A verdade é que Saulo ficou estatelado, ficou sem movimento e ficou sem visibilidade. E os que o acompanhavam ergueram, levaram-no para uma certa casa. Então o Senhor fala com um discípulo seu, Ananias, e revela a este que tinha que ir ao encontro de Saulo para uma certa casa para ungir esta pessoa. E este discípulo retorna ao Senhor dizendo: mas não é este o tal fulano que tem a fama de perseguir, matar e admoestar os cristãos? E o Senhor completa dizendo que naquele momento ele já não era mais aquela pessoa, mas ele queria ungí-lo como seu instrumento privado para que ele passasse a proclamar o Evangelho junto aos pagãos, aos reis, ao povo de Israel. E naturalmente que o discípulo do Senhor, sem pestanejar, foi lá, impôs as mãos, e a partir dali Paulo ele começa a assumir todo um conjunto de sofrimentos, porque o Senhor esclarece a Ananias que o papel dele era somente consagrar, porque caberia ao próprio Senhor explicar a ele, ensinar a ele todos os sofrimentos pelos quais ele teria que passar. No outro diapasão, no livro, na carta de Paulo para os Romanos, capítulo 8, versículo 16, ele lá explica muito bem a teologia do sofrimento. E ele explica muito bem, dizendo que o próprio Cristo, ele não veio somente para pregar, para curar e para ensinar, mas ele também veio para manifestar a sua glória por meio do seu sofrimento, morte e ressurreição. Com isto, num outro desenvolvimento, ele dizia que a partir do momento em que a pessoa aceita Cristo como Filho de Deus e aceita a demanda no sentido de carregar a sua cruz e seguir os seus passos, a partir daquele momento a pessoa morre para a carne e nasce para o Espírito e passa a partir de então a enfrentar com outras forças, com outra prontidão e acima de tudo com outra disposição todas as dores de parto que estão reservadas às pessoas. E quando lhe faltarem forças para orar, fará através de gemidos guiados por via do Espírito Santo que o instruirão a poder
ultrapassar e compreender todos os mistérios da vida, da morte e da ressurreição. Bom, chegado a este ponto, espero que tenham gostado. Deixem ficar os vossos comentários. Um abraço de luz e até breve.